eu, se eu não me engano, fiz 149 shows pagos. E fui indicado ao Troféu Promessas na Globo, que é o extinto Troféu Promessa. Melhor DVD do ano e Artista Revelação do ano. Na época estavam os Arrais, estava Thales, Aline Barros, Arautos do Rei. Então, assim, foi uma comprovação de que eu tinha furado uma bolha. Furei a bolha, saí do Maranhão e consegui chegar onde eu queria. Só que eu termino o ano com burnout. Né? Muita solidão nas viagens. E o ministério te arranca do seio familiar. E não adianta você fazer milhões longe de quem você ama. Então eu lembro de estar em Balneário Camboriú, num hotel de frente pro mar, comer camarão, ir no shopping com os meninos da banda, sentar para lanchar. E eu olhei para as mesas da praça de alimentação. E tava todo mundo com seu filhinho, sua mulher, cara. E eu comecei a repensar a minha vida. Eu falei assim, cara, eu não quero isso para mim para sempre, não. Não quero isso para sempre. Minha filhinha já tava maior. Aí Flávia batia o carro, me ligava chorando, eu não tava lá para conversar com o outro motorista, resolver. Então eu comecei a perceber que o sucesso ministerial também abria uma lacuna familiar. E eu sou muito família, cara. Eu amo meus filhos, minha filha, minha casa, pedir uma pizza. Tá por lá. Eu amo tá por lá. Ainda que seja cada um no seu quarto. Mas eu quero que eles saibam que eu tô lá, cara. Exato. Entendeu? E eu comecei a repensar. E aí eu fiquei mal. Eu acho que os meus hormônios, porque viajar de São Luís pro mundo, só tinha voo saindo 3 da manhã. Eu vim do Piauí pra cá, pra gravar contigo. Eu saí 3h50 da manhã. Uau. Tem que chegar 2. Então você não dorme. E aí teus hormônios de estresse, você só come coxinha de camarim, Só tal. casa do pão de queijo. Então me cuidei muito mal na área da saúde também, né? E aí tudo isso se juntou no final de 2013 com um burnout. Por ser um artista ele é muito euforia ou muito tristeza. E tem que ter cuidado com o poço ou com o topo. Né? O melhor lugar para o artista é na centralidade emocional, na rotina, tá ali, dá equilíbrio. Eu fiquei mal, cara. Fiquei mal, comecei a ter pensamento suicida. E pedindo remédio para Flávia, me dá um remédio. Eu não tô bem, eu não dormia mais. Eu dormia 1 hora, estalava assim, ó, 2 da manhã, e não conseguia dormir mais. Meu Deus. É desesperador, porque você não sabe como controlar aquilo, que fazer vira com uma bola de aquilo. neve, né? Não dorme, não come direito, não... E os pensamentos acelerados, ansiosos, né? E aí já não tinha cabeça para fazer show, né? O pessoal queria que eu pregasse. Como é que eu ia pregar, velho? Quebrado daquele jeito. E aí Flávia vai pregar quebrado. Prega que quebrado também glorifica a Deus. Minha pastora, eu digo que ela é minha pastora. E aí eu tenho essas memórias muito claras. E um dia, caminhando antes da virada do ano, na praia, na Avenida Litorânea, o Espírito Santo disse pra mim assim: eu vou te tirar daqui e eu vou fazer de você pastor. Essas 2 frases. E a minha primeira pergunta dentro de mim foi assim: uai, não sou pastor não? E a sensação é de que eu não era como Deus queria que eu fosse. Em 2013, nessa crise, meu pai acompanhando, porque eu tava contando tudo pra ele e tal, me indicou psiquiatra e tudo. Eu chamo meu pai e disse: eu vou embora daqui. E eu vou plantar uma igreja em algum lugar bem pobre, eu vou fazer igual você, pai. Aí enquanto eu falava, ele anotava num cartãozinho assim um negócio, eu não sabia o que era. Ele, ó, esse aqui é o fulano, psiquiatra da nossa família. Você tem que consultar, cara. Então, antes de ser pastor, antes de ser empresário, antes de ser youtuber, antes de ser pai do Gael, do Matheus, marido da Ana Paula, eu tenho uma identidade. E essa identidade, na verdade, é o que sustenta tudo isso. E é onde eu, na verdade, tenho fonte para viver tudo isso. Não é simples ser empresário no Brasil, ser youtuber, ser pastor de uma igreja, você sabe disso, implantação. Então, que papel é esse que transforma a minha vida e que dá base? É, na verdade, a identidade de filho amado de Deus, né? Você vê ali Jesus entre os evangelhos de Lucas e de Mateus, quando você tem aquela passagem onde ele vai para o Jordão, ele chega para João Batista ali e fala: agora você vai me batizar. Né? E João Batista fala: todo constrangido. O primo, não é bem assim, entendeu? Sei lá, né? Não, você vai me batizar porque é assim que vai ser. E quando ele é batizado,
aquela cena extraordinária que a gente fica imaginando como foi isso. Imagina todas as testemunhas, todo mundo ali à beira do Jordão. E Jesus ouve do céu a voz do Pai que diz: esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Então aqui tem um princípio muito poderoso, né? Em Cristo nós somos feitos filhos amados de Deus Pai, em que Ele tem prazer. Mas o princípio é, por que Jesus ouviu isso antes de iniciar o ministério dele? Porque ele não tinha feito nada, né? Nada. Assim, do ministério. Nenhum milagre público, ele não tinha transformado a água em vinho, ele não tinha feito curas publicamente. A gente não conhecia esse ministério, porque de fato esse ministério de Jesus ainda não estava à tona ainda, né? Então, o princípio que a gente entende aqui, e isso para mim tem sido uma chave na minha vida, de fato é que a identidade, ela é maior do que a função, do que a tarefa, né? Então, o fato de saber que eu me tornei filho amado de Deus em Cristo Jesus e o Pai tem prazer na minha vida, me permite ser um empresário, me permite ser quem eu sou como pastor, como pai, como marido, até como aventureiro, como youtuber, né? Então, tudo isso se integra de uma forma que existe propósito nisso. Então, eu não separo mais as coisas, porque todas as coisas, todas as funções, tarefas, o dia a dia, a agenda que muitas vezes ela é radical, elas estão integradas em uma identidade, em um propósito de vida. Então eu não sou empresário até às 6 da tarde, depois pastor a partir das 6:30 e pai quando eu tô com os filhos, né? A ideia é que a gente seja uma pessoa só. E o segredo, na verdade, aqui tá na identidade para poder viver tudo isso, né? Sem separar em caixinhas. Então, se eu não me engano, é esse nível. Ele fala de Marta e Maria. Fala. E ele traz uma perspectiva muito especial. Ele fala que sempre que Jesus vai ao encontro das irmãs, em todos os evangelhos, quando descrevem a passagem, os evangelhos sempre descrevem Marta correndo e andando, e Maria sempre esteve sentada. E é interessante pensar nisso, porque eu acho que isso aponta para também uma perspectiva de como o nosso amor pelo Senhor, ele brota desse lugar de contemplá-lo, de estar aos pés. Uma vez o Senhor me disse, um devocional, o seu fazer nunca pode ser maior do que o seu estar. Nunca. O dia que você se vê fazendo mais e estando menos, para. Porque alguma coisa está saindo do controle. Tanto que ele coloca no livro, né? Não é Marta ou Maria, né? É Maria antes de Marta. Exato. Então é como se senta aos pés, contempla, desenvolve amizade e levanta para fazer o que ele tá pedindo para fazer. Mano. Né? O que ele tá pedindo para fazer. Agora, você sabe um dos motivos para mim que nos leva... Tem uma tentação muito grande de ser Marta, porque, cara, quando você senta aos pés dele, ele te confronta nas coisas. Ele te ama, mas ele também fala, cara, precisa mudar isso, precisa mudar aquilo. E aí, você consegue fugir de Deus sendo coisa para Deus, né? Pô. E é um ótimo, entre aspas, né? É uma ótima desculpa, né? Pô, ainda porque você consegue aliviar a culpa, né? Você não tá fugindo de Deus pra usar droga, né? Exato. Você tá fugindo de Deus fazendo coisas pra Deus, né? É como se uma coisa justificasse a outra. Eu tô fazendo. Você ouviu a pregação domingo? Não, cara, tava não sei onde, tava fazendo não sei o quê, tava servindo a Deus. Mano, é maluco esse cenário de Marta e Maria. É interessante que as duas falam a mesma coisa pra Jesus. Quando ele, lá em Lázaro, né? Quando ele vai pra... Quando Lázaro morre, E aí Jesus fica sabendo, ele volta, vem encontrá-las. E a fala das duas é a mesma. A diferença é que o texto diz que Marta, ela sai correndo ao encontro de Jesus. Vai até ele e diz, aonde você estava? Se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Se você tivesse chegado antes, bababá. E aí o texto diz que Jesus ouve ela. E é maluco porque... não lembro qual evangelho que é, mas em um deles o texto diz que alguém vai até Marta volta e ela diz para Maria, ele mandou te chamar. O mestre tá aí. E aqui a gente volta no que a gente tava falando.
ela chega, Marta encontra a Maria parada. Uma das coisas que eu acho, Douglas, que acho que a gente está falando de ativismo também. O ativismo revela a nossa inquietação diante da presença. Há uma agitação no nosso interior quando Jesus está no lugar. E não é uma agitação boa. Ela revela talvez o quão longe, o quão distante e ao mesmo tempo atarefado nós estamos. Marta diz, ele mandou te chamar. E Maria vai ao encontro dele. Olha para Jesus. E ela fala a mesma coisa. Ela diz, se você estivesse aqui, as coisas seriam diferentes. Mas a impressão da intenção da fala de Maria é, que bom que você veio. Tipo assim, o nosso consolo. Você tá aqui. Porque eu tava... uma frase que eu coloco aqui que é do John Piper, ele fala assim, cristianismo antes de ser uma fé do fazer, é uma fé do contemplar. Então não é primariamente um chamado a fazer algo, é olhar para alguém. Eu creio que santidade é um processo, né? Preciso afirmar isso, porque já li muitos livros sobre santidade e todos, não lembro de algum que tenha dito o contrário, todos dizem, olha, é um processo e tal, não sei o quê. Mas sabe, o problema da mentalidade de que é processo é assim, a pessoa acha que ela vai orar, vai jejuar, vai buscar, vai se consagrar e aí ela vai ser mais santa. E um dia eu consigo fazer mais, eu vou ser mais santo. E um dia eu vou chegar naquele nível de santidade que Deus vai falar, agora sim eu posso usar você como instrumento e tal. Ou até agora sim eu posso te aceitar, né? Agora eu posso te aceitar. Agora eu vou ser digno dos dons, vou ser digno de alguma... Cara, não vai. E a Bíblia fala muito assim, simplesmente e profundamente que Cristo para nós é santificação. A santidade é Cristo. Eu não sou santo. Ele é santo. Eu recebi a vida de Cristo em mim. Se eu permitir que Cristo viva em mim, eu vou andar em santidade. Eu mudo meu comportamento porque eu tenho que crer na morte. O meu homem velho foi morto na cruz. Então como é que eu vou mudar o meu comportamento? Cruz para o homem velho. Creio na vida. Cristo é a minha santificação. A minha mente vai dizer o tempo todo, cara, mas você não merece, você não orou o suficiente, né? Imagina o pastor vai ministrar, por exemplo, ele vai chegando no púlpito, a mente dele já está falando, você nem orou direito, você não preparou direito, você tinha que ser mais profundo. Ele já chega em crise com a carne, com a alma dele, bem condenado, e chega, Senhor, por misericórdia, não por mim, mas por essas pessoas aqui, eu sei que eu sou pior do que elas, mas edifica aqui, mas é uma crise, porque ele está achando que é um processo. Um dia eu vou ser tão santo, um dia eu vou ser tão consagrado, porque tem o Salmo 24 que diz assim, Senhor, quem entrará na sua presença, seus santuários e tal, e o cara leu o Salmo 24, ele fala, quem é limpo de mão, puro de coração, esse vai merecer estar na presença. A linearidade, fala, então, quanto eu não tiver isso, mas eu não sou puro de mão, nem limpo de coração, o único que é puro e limpo e santo é Cristo, e ele me deu a santidade dele. É um pacote completo. Pum, você é santo. Não por obras, nem por atividade religiosa, disciplina no corpo. Você é santo porque ele deu a santidade. Agora, obviamente, como eu falo que é um processo no sentido que eu não conheço as dimensões dessa santidade. Quanto mais eu conhecer a Cristo, eu vou conhecer essas dimensões. Eu gosto do exemplo assim. A gente está vendo assim, um adoecimento muito grande dos líderes hoje, né? Lógico, tem um adoecimento geral, mas dos pastores, né? E eu percebo que um dos motivos é uma maneira um pouco errada de ver herói, né? Sim, sim. Porque nos passaram, de certa maneira, uma impressão de que nós precisaríamos ser esses heróis. E parece que é um fardo pesado demais para se carregar, porque a igreja só cresce no Brasil. E de repente tem 100, tem 200, tem 300, 400, tem 500, tem 2 cultos. E antes eu tinha tempo livre para a família, para o descanso e para o lazer. E eu tenho muita culpa, sentindo muita culpa, porque o fulano quer marcar, o fulano quer marcar o café, entendeu? Para ter uma conversa e o pastor resolver e tal, e você não consegue marcar com todo mundo. Não.
Aí você fica cheio de culpa, você não consegue nem descansar. O que tá acontecendo? Olha, eu creio que passa por isso, sim. A gente precisa lembrar que, eu acho que pensando eclesiasticamente, todos nós pastores, para começar, nós somos subpastores. O pastor é sempre Cristo. Ele é o bom pastor de todas as ovelhas da igreja. Se eu tentar ser Cristo e roubar o lugar dele, ainda que com boas intenções, eu não sou ele. Eu não dou conta de cuidar de todo mundo, eu não dou conta de ouvir todas as questões e resolvê-las e os sofrimentos. E mais, eu tenho que lembrar que Deus me fez limitado e tudo bem. E Deus me deu a responsabilidade de cuidar dos da casa primeiro, de cuidar de mim mesmo. E que se eu não estiver fazendo bem essas coisas, eu não deveria estar no ministério, né? Paulo insiste com isso com Timóteo. Se você não cuida bem da sua casa, você não vai cuidar da igreja. E a realidade é que muitos pastores hoje não cuidam das suas casas. Não cuidam de si mesmos. Só vivem e se desgastam. E parece ser mais espiritual isso, mas na verdade é menos. Porque é mais espiritual você falar assim, eu confio que eu não preciso morrer no ministério para que a igreja seja cuidada. Cristo já morreu pela igreja. É mais espiritual, né? É mais espiritual. É confiar, é ter fé. Quando você acha que se não for você apagando todos os incêndios, resolvendo todas as dúvidas, pregando todas as mensagens, fazendo todas as visitas, indo em todos os hospitais, se não for você fazendo, a igreja acaba, você tá achando que você é o quê, cara? Você tá achando que você é o Senhor? Então é um ato de humildade eu falar assim, Senhor, hoje eu não vou fazer aquela visita, eu tô precisando cuidar dessa situação aqui em casa, ou outra coisa, mas eu sei que eu não sou o único recurso que o Senhor tem. O Senhor tem infinitos recursos. O Senhor pode trazer gente do nada, o Senhor pode falar ao coração da pessoa, trazendo à memória dela uma passagem bíblica, sei lá. Não faltam recursos ao Senhor, faltam a mim. Então, quando eu quero colocar-me no lugar de Deus e fazer tudo, eu não sou nem onisciente, nem onipresente, nem onipotente, mas Ele é. Eu vi uma vez, eu estava meditando e tal, e algo que me veio ao coração, acredito que foi o Senhor falando comigo assim, eu quero homens que estejam dispostos a morrer por mim, não se matar por mim. São coisas bem diferentes, né? Diferentes, né? Mas às vezes o que a gente está fazendo é quase que um suicídio, né? É uma né? busca pelo martírio, né? Porque assim, é que a gente vai se esquecendo disso, né? Mas eu não dormir direito, eu não comer direito, eu não fazer um exercício, diminuir sua vida. Sim. Você vai ver muito menos por causa dessa prática de vida. Então você tá ali se matando, né? Sim. Tem um exemplo do Robert Murray McCheyne, que foi um pregador escocês, né? Que morreu novo, acho que 26 ou 29 anos, alguma coisa assim. Um grande pregador, escreveu muitas coisas legais. Ele criou um método de leitura bíblica num ano, que é muito usado até hoje, o sistema McCheyne e tal. Mas ele morreu cedo por isso. E ele falou famosamente que Deus deu para ele uma mensagem para entregar e um cavalo para levá-la, mas ele matou o cavalo e não pode mais levar a mensagem. Foi justamente... O cavalo era ele mesmo, né? Ele era o cavalo. E ele viu assim, cara, eu achei que eu estava vivendo certo, mas assim, a gente precisa se lembrar. Deus dá, por exemplo, a ordem de descansar. Descansar é uma ordem do Senhor. Uma ordem, né? E quando você fala, não vou descansar, você está dizendo que você sabe melhor do que Deus como você funciona. Quando você descansa, você depende do Senhor. O Senhor, ao te dar o descanso, Ele está te libertando e falando assim, hoje você pode só ficar de boa aí, que eu vou cuidar de tudo e você vai ver as coisas acontecerem sem você. Alguns pastores acho que têm medo de tirar férias por isso, sabe? Das coisas acontecerem sem ele. Eu acho que é isso.